Fala, meus amigos da bola. O futebol, meus amigos, é mais que um esporte. É paixão nacional. Do Oiapoque ao Chuí, a bola rola e une corações. Nos estádios, nas ruas, na areia da praia, o futebol é a paixão que nos move. No Brasil, então, nem se fala. É a nossa alma. Mas não é só aqui não. Na Argentina, a garra pulsa. Na Itália, a tática reina. Na Alemanha, a força impressiona. E por aí vai, cada país com seu estilo, com sua história. Mas como essa paixão tomou conta do mundo? Como o futebol se tornou esse fenômeno global? Vamos juntos desvendar essa história. Preparem o coração, pois a emoção vai começar. Seção 1. Uma paixão global. O futebol conquista o mundo. Seção 2. Nasce um esporte da China antiga aos campos da Inglaterra. A história do futebol, meus amigos, remonta a tempos antigos. Lá na China, há mais de 2000 anos, já se praticava um jogo parecido, o Tsu-Chu, uma bola de couro chutada com os pés. Imaginem a cena. No Japão, o Kemari também colocava a bola para rolar. Já na Europa, os romanos jogavam o Harpastum. Era uma disputa acirrada, com muito sangue no olho. Essas culturas, cada uma à sua maneira, plantaram as sementes do esporte que tanto amamos. Mas foi na Inglaterra, meus amigos, que o futebol como conhecemos começou a tomar forma. Nos campos das escolas, a bola passou a rolar com mais organização. As regras foram sendo definidas e o esporte ganhava cada vez mais adeptos. Começava ali a saga do esporte rei. A história do futebol, meus amigos, remonta a tempos antigos. Lá na China, há mais de 2000 anos, já se praticava um jogo parecido, o Tsu-Chu, uma bola de couro chutada com os pés. Imaginem a cena. No Japão, o Kemari também colocava a bola para rolar. Já na Europa, os romanos jogavam o Harpastum. Era uma disputa acirrada, com muito sangue no olho. Essas culturas, cada uma à sua maneira, plantaram as sementes do esporte que tanto amamos. Mas foi na Inglaterra, meus amigos, que o futebol como conhecemos começou a tomar forma. Nos campos das escolas, a bola passou a rolar com mais organização. As regras foram sendo definidas e o esporte ganhava cada vez mais adeptos. Começava ali a saga do esporte rei. Seção 3. Chutando para a história. A formalização do futebol. No século XIX, a Inglaterra viu o futebol deslanchar de vez. Em 1863, a Football Association foi fundada, estabelecendo as primeiras regras oficiais do esporte. Em 1871, a primeira competição de futebol do mundo foi criada, a Copa da Inglaterra. A partir da Inglaterra, o futebol se espalhou pelo mundo. Marinheiros, estudantes e comerciantes levaram a paixão pela bola para outros países. A febre do futebol, meus amigos, estava apenas começando. Seção 4. Evolução das regras. Do amadorismo ao profissionalismo. Com o passar dos anos, o futebol foi se transformando. As regras foram evoluindo, buscando um jogo mais dinâmico e justo. O impedimento, por exemplo, foi uma das grandes mudanças. A regra do impedimento, meus amigos, gerou muita polêmica, muita discussão de botequim, mas acabou deixando o jogo ainda mais emocionante. Outra mudança importante foi a profissionalização do esporte. Os jogadores, antes amadores, passaram a receber salários para se dedicar ao futebol. Times se estruturavam, construíam estádios e investiam em seus elencos. O futebol deixava de ser apenas uma brincadeira para se tornar um negócio milionário. As transmissões pela televisão e o patrocínio de empresas impulsionaram ainda mais essa transformação. O esporte rei, meus amigos, ganhava o mundo e se tornava um fenômeno global. Com o passar dos anos, o futebol foi se transformando. As regras foram evoluindo, buscando um jogo mais dinâmico e justo. O impedimento, por exemplo, foi uma das grandes mudanças. A regra do impedimento, meus amigos, gerou muita polêmica, muita discussão de botequim, mas acabou deixando o jogo ainda mais emocionante. Outra mudança importante foi a profissionalização do esporte. Os jogadores,
antes amadores, passaram a receber salários para se dedicar ao futebol. Times se estruturavam, construíam estádios e investiam em seus elencos. O futebol deixava de ser apenas uma brincadeira para se tornar um negócio milionário. As transmissões pela televisão e o patrocínio de empresas impulsionaram ainda mais essa transformação. O esporte rei, meus amigos, ganhava o mundo e se tornava um fenômeno global. Seção 5. O fenômeno das táticas. Inovações que revolucionaram o jogo. A evolução do futebol não se limitou apenas às regras. As táticas também passaram por grandes mudanças ao longo do tempo. O WM, por exemplo, revolucionou o esporte na década de 1930, com um esquema tático inovador. Na década de 1950, o futebol brasileiro encantou o mundo com o futebol arte, com jogadores habilidosos e toques de gênio. Garrincha, Didi, Nilton Santos, que time, meus amigos, um verdadeiro esquadrão de craques. Lembram da Copa de 58? Inesquecível. E como esquecer do carrossel holandês? Na década de 1970, liderada por Cruyff, a seleção holandesa apresentava um futebol total, com jogadores trocando de posição o tempo todo. Uma verdadeira revolução tática. O futebol, meus amigos, é um esporte em constante transformação, sempre nos surpreendendo com novas ideias e jogadas geniais. Seção 6. Ídolos e mitos, lendas que brilharam nos gramados. O futebol, meus amigos, é um celeiro de ídolos. Pelé, o rei do futebol, encantou o mundo com sua magia e seus gols. Maradona, com sua habilidade única, também deixou sua marca na história. E como esquecer de outros craques que brilharam nos gramados? Beckenbauer, Cruyff, Zidane, Ronaldo Fenômeno. A lista é interminável. Cada um com seu estilo, com sua história, mas todos unidos pela paixão pelo futebol. Essas lendas do futebol, meus amigos, transcendem gerações. Seus nomes ecoam nos estádios, seus lances geniais são relembrados com emoção em mesas de bar, nos almoços de domingo. Eles inspiram jovens atletas e mantêm viva a chama do esporte mais bonito do mundo. Seção 7. Unindo o planeta. A força do futebol na atualidade. O futebol nos dias de hoje, meus amigos, é muito mais que um esporte. É um fenômeno social que une pessoas de diferentes culturas, idiomas e classes sociais. Nos estádios, a paixão é uma só: o amor pelo futebol. A Copa do Mundo, a cada 4 anos, se transforma em um verdadeiro festival de culturas. Torcedores de todo o mundo se reúnem para celebrar o esporte e a amizade, para fazer um churrascão, tomar uma gelada e vibrar juntos. É a união de povos, meus amigos, em torno de uma paixão em comum: o futebol. O futebol também tem um papel importante na sociedade, promovendo a inclusão social e inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. É um esporte que ensina valores como respeito, disciplina e trabalho em equipe. O futebol, meus amigos, é mais que um esporte, é uma paixão que move o mundo. Seção 8. Um futuro brilhante. O futebol continua a inspirar gerações. O futuro do futebol, meus amigos, é promissor. Novas estrelas surgem a cada dia, encantando os fãs com seu talento e habilidade. A paixão pelo esporte se renova a cada geração, garantindo que a bola continue rolando por muitos e muitos anos. O futebol evolui dentro e fora dos campos. Novas tecnologias, como o árbitro de vídeo, o VAR, como a gente fala, buscam tornar o esporte mais justo. E a luta por igualdade e contra o racismo ganharam força no mundo do futebol, mostrando que o esporte pode ser um agente de transformação social. O futebol, meus amigos, tem o poder de unir, emocionar e inspirar. Que a bola continue rolando, proporcionando momentos mágicos e inesquecíveis para todos nós. É com essa esperança que encerramos nossa jornada pela história do esporte rei. Até a próxima, meus amigos!